Olá, meus queridos irmãos, estamos chegando por aqui com mais uma mensagem da Palavra de Deus, nosso estúdio, trazendo uma mensagem forte da parte de Deus para você. Nosso assunto que a gente vai trazer nesse momento é: Deus pode mudar qualquer situação. Esse é o nosso tema. O nosso texto se encontra em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 7. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 até o 7, que diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que estava querendo levar meus 2 filhos como escravos. Versículo 2, Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Olha a diferença dos profetas anteriores, o Antigo Testamento, no caso aqui, com os profetas de hoje. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse: Vá pedir emprestado vasilha a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seu filho e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Trague-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Senhor, nos dê graça, nos dê unção, nos dê autoridade e sabedoria para pregar esta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Deus pode mudar qualquer situação. O texto nos fala que, certo dia, a mulher de um dos seus discípulos, o profeta, foi falar para Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabe que ele temia ao Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. O texto de 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1 ao 7, oferece várias lições que nós podemos tirar dela. No versículo 1, a primeira lição é dependência de Deus. A história, ela destaca a importância de confiar em Deus em momentos de dificuldade. A viúva, ao buscar a orientação do profeta Eliseu, demonstra uma dependência confiante nas especificações divinas. O versículo de número 2: O pouco com Deus se torna muito. Mesmo diante de recursos escassos, a mulher utiliza o pouco que tem. E nesse caso, um pouco de azeite em obediência às instruções divinas. No versículo de número 3, nós vemos uma outra lição: um relacionamento com pessoas. A mulher obedece às instruções do profeta, do homem de Deus. E tinha bons relacionamentos com pessoas, ou seja,
Sempre que precisar, peça ajuda. Ninguém vai vencer sozinho. No versículo de número 4, está escrito mais uma lição. Feche a porta. Feche as portas que precisam ser fechadas. Precisamos fechar a porta espiritual e fazer para Deus no secreto. Precisamos fechar a porta espiritual e fazer para Deus no secreto. E o Senhor no secreto vai nos abençoar. Vai para o teu quarto, fecha a porta. Ora ao teu Deus, que em secreto vai te ver e vai te recompensar. Seja como os hipócritas que gostam de se apresentar em praça pública, em lugares públicos. O versículo de número 5 fala do papel da obediência. A mulher obedece às instruções de Eliseu, mesmo que pareça aparente. A aprovação de Deus e a orientação divina muitas vezes desempenham um papel crucial nas vitórias que recebemos. Não seja obediente em nome de Jesus. No versículo de número 5, nós falamos do papel da obediência. Obedecer é melhor do que sacrifício. Versículo de número 6. O nosso milagre é conforme a nossa fé. Ao confiar em Deus e seguir suas instruções, a viúva não foi capaz apenas de liquidar as suas dívidas, mas também de garantir o sustento para ela e seus filhos. Preste bem atenção nesse versículo 6. O nosso milagre é conforme a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza, a nossa convicção. Quando essa mulher confiou em Deus e seguiu as suas instruções, essa viúva não foi apenas capaz de liquidar, pagar suas dívidas, mas também de garantir o sustento para ela e para os seus filhos. E você quer receber esse milagre? Nosso milagre é conforme a nossa fé. Versículo de número 7. Peça sempre a instrução a Deus. Qual é a tua situação? Qual é o teu problema? Peça sempre a instrução a Deus. Sempre peça a instrução ao Senhor. Em tudo que você fizer em sua vida, peça instrução a Deus. Pois Deus vai te dar a direção certa. Peça instrução a Deus. E Deus vai te dar a instrução certa. O Salmo de número 32. Salmo 32, versículo de número 8. Olha o que diz aqui, quando você pede a instrução de Deus. Salmo 32, 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Repita o versículo do Salmo 32, versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei. Ou seja, Deus dizendo, eu vou te instruir, eu vou te ensinar no caminho que você deve seguir. Deus quer te instruir, Deus quer te ensinar. Deus quer te aconselhar, Deus quer cuidar de você. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Deus quer nos instruir, Deus quer nos ensinar, Deus quer nos cuidar, Deus quer nos aconselhar no caminho que nós devemos seguir. Por isso, peça instrução para o Senhor. Eu quero nesse pequeno vídeo que a gente está trazendo aqui, que Deus tem cuidado de nós. E Deus cuida de nós, Deus pode mudar qualquer situação. Nós estamos agora no mês de maio. E a gente mora aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Juí.
E a gente sabe que tem uma audiência por todo o Brasil e fora do Brasil também, nos Estados Unidos e outros países, que assistem nossos vídeos. Nós estamos no mês de maio, mês de abril, mês de maio agora, nós tivemos aí uma enchente no Rio Grande do Sul e acabou alagando a grande maior parte dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. No mês de março, nós estivemos aproveitando as nossas férias, as férias da esposa. Nós estivemos em Porto Alegre, em Canoas, Esteio, aquela região ali. Quando a gente voltou de lá, a gente voltou quase que determinado a ir morar para Canoas. Ou em Canoas, ou em Porto Alegre, ou na região ali. Só que eu fui buscar Deus, pedir instrução, pedir orientação de Deus. Quando esse salmo agora a gente leu, e sempre a gente deve pedir instrução ao Senhor, e Deus vai nos dar a direção certa. O Senhor colocou no meu coração que não era aquele momento da gente ir morar. Nós viemos em março, ali meados de abril, a gente já estava fazendo planos de ir morar para Canoas, Porto Alegre. Eu fui orar, fui pedir para Deus uma direção. Eu entendi pelo Senhor que não era para nós ir naquele momento. Conversei com a minha esposa e disse, quem sabe mais para frente a gente precisa acertar alguns detalhes, mas nesse momento a gente não pode ir. E só que a situação ela foi se avolumando no sentido de aquele desejo batendo forte. Mas eu entendi que não era o momento de irmos morar para Canoas. Minha esposa queria ir de qualquer forma. Eu disse, ainda não. O Senhor não nos deu ainda o sim para a gente ir morar para lá. E não sabemos se é a vontade de Deus nesse momento para a gente ir lá. A gente acabou então obedecendo a voz de Deus e ficamos aqui em Juí. Isso foi ali quando a gente veio em março, abril. Né, a gente estava nessa luta, né, nessa decisão para tomar. E a gente pediu essa instrução para o Senhor. A gente foi pedir o aconselhamento de Deus. A gente foi pedir o ensinamento de Deus, o aconselhamento do Senhor, o cuidado de Deus. E naquele momento a gente não foi. Isso foi em março para abril. Acredito que foi isso, né? Tempo aí. Agora, meados do mês de abril, março, uma enchente acabou quase que engolindo a cidade de Porto Alegre, Canoas, e eram locais que a gente ia morar. Você viu como é importante a gente ter a instrução do Senhor? Ter o aconselhamento de Deus, o cuidado de Deus. Se a gente tivesse tomado a nossa decisão, se a gente tivesse tomado a nossa direção, podíamos ter perdido tudo. Por isso é importante, sempre peça a instrução ao Senhor em tudo que você fizer na sua vida. Pedimos instrução ao Senhor e Deus nos livrou, Deus nos guardou. Porque a nossa decisão era a questão profissional. Só que eu conversava e dizia, eu dizia para minha esposa, tudo bem, a gente está indo para a questão profissional, mas a gente tem que ver se tem uma igreja e a gente vai poder se alocar, onde a gente vai poder receber a palavra de Deus e ter também a instrução espiritual, onde a gente vai poder se relacionar com Deus, congregar com os irmãos, ter comunhão com os irmãos. Tudo isso tem que ser pensado antes de a gente tomar uma decisão nesse sentido. Então, não fomos. Obedecemos a voz de Deus. E agora, nesse dia que aconteceu isso, a minha esposa me lembrava, olha, se a gente tivesse ido, se tu não tivesse firmeza na decisão que Deus tinha te dado, a gente tinha perdido tudo. É isso que a gente precisa. Sempre peça a instrução ao Senhor Deus. Aconselhe-se com Deus. Aprenda o ensinamento do Senhor. Pois Deus vai te dar a direção certa. Em resumo, esse texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, ensina a confiança em Deus, a obediência às suas orientações, a
capacidade divina de transformar situações difíceis por meio de milagres e provisão. Ficamos em Chuí. E estamos sendo sustentados milagrosamente pela provisão de Deus. Milagres têm acontecido, Deus tem nos honrado, Deus tem nos guardado. Queremos estar na direção certa. Creio que você também. Não confie em Deus. Obedeça às suas orientações. E a capacidade de Deus de transformar situações difíceis por meio de milagre e provisão é extraordinária. Então confia em Deus. É isso que eu te digo para você. Vá orar. Entre no seu quarto agora. Como diz Mateus 6,6. Fecha a porta espiritual. E lá você vai fazer para Deus a sua oração no secreto. O Senhor no secreto vai te abençoar. Em nome de Jesus. Pai, nós entramos no secreto. Aleluia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome, Senhor. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, meu Deus. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e os nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e agora para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Creia, Deus pode mudar qualquer situação que você estiver enfrentando. Amém? Em nome de Jesus.